A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja para juntos estarmos de pé e assim podermos ler a palavra da noite. Amém? Lucas capítulo 15. Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Esta noite vamos ler acerca da graça e do amor de Deus, que é incondicional e que responde ao convite do arrependimento e ao retorno à sua casa. Amém? Cujo esse Deus, que é um Deus que tem um coração compassivo, celebrar também a restauração que é possível através de Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. A partir do primeiro. Lucas 15, a partir do primeiro. Amém? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs a parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo apenas uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles, disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi ao seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças.
E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Deixa eu pode sentar. Nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 32. Acabamos de ler 32 versículos deste capítulo, ou seja, o capítulo todo. Amada igreja, primeiramente acerca desse texto, de maneira literal, é uma parábola. Só que aqui a gente vê uma trilogia. A gente vê 3 parábolas no mesmo texto, e essas 3 parábolas, apesar de circunstâncias diferentes, elas relatam o mesmo fato. Então, na verdade, Cristo utilizou-se aqui de uma parábola, ou seja, de uma ilustração da época, para ensinar de 3 formas o mesmo assunto. Então, ele especificou as ovelhas, onde uma foi perdida. Ele especificou as dracmas, que era um dinheiro, era um valor em dinheiro, que por sinal não tinha valor algum, era bem irrisório o valor de uma dracma, e havia sido perdida uma, e por fim 2 filhos, ou seja, ele traz aqui um ser vivo, um animal, que é uma posse, é um bem, ele traz aqui o dinheiro, que é um bem financeiro, e ele traz aqui os filhos, que são os bens que Deus nos deu, nos abençoou. Ou seja, ele relata aqui 3 tipos de bens: nossos filhos, nossas famílias, nosso financeiro e nosso patrimônio. Então, para que não haja dúvida, ele relata o mesmo assunto utilizando circunstâncias diferentes, mas se aplica a todas, para que não deixe dúvida. Então, a gente enxerga aqui 3 ilustrações distintas que contam a mesma coisa, o mesmo fundamento. Também tem 4 coincidências, se a gente pode dizer assim, em relação a Cristo. Todas essas 3 parábolas, elas têm uma perda, todas têm uma busca, todas têm um reencontro e todas têm uma festa. Todas elas, uma perda, uma busca, um reencontro e uma festa. Ou seja, não são simples coincidências. Eu estou aqui relatando para que a igreja realmente, antes da gente entrar na exposição, já assimile o poder dessa transformação. E aqui nessa palavra a gente vai vislumbrar, vai testemunhar a mudança de caráter de uma pessoa. A gente vai testemunhar o amor de um pai por um filho. A gente vai testemunhar o amor incondicional aos irmãos, aos pais, aos filhos, que simplesmente Deus, por meio de Jesus Cristo, nos apresenta. Amemos-nos uns aos outros, não julguemos. Interessante que Deus tem falado isso já faz mais de uma semana, né, gente? Interessante isso, parece que a igreja está precisando. Os temas mudam, as pregações mudam, os pregadores mudam, os cultos têm outras temáticas, mas Deus está batendo nesta tecla já tem 15 dias. Não julguemos. E aqui nesta parábola ele nos apresenta várias coisas. Quando na primeira aqui, Cristo, ele é abordado, e a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir se chegavam a ele. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo: e esse que recebe pecadores e come com eles, já está sendo julgado. Ele propôs uma parábola,
ali explicar aqueles fariseus, aqueles publicanos, aqueles pecadores. E ele diz uma parábola. Ele conta 3 histórias, ou seja, é uma trilogia que conta o mesmo fato, porém de circunstâncias diferentes. E na primeira, ele relata uma posse bem material. Que homem dentre vós que me julga, tendo 100 ovelhas e perdendo apenas uma delas, não deixará no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe a parte, põe sobre seus ombros cheio de júbilo. Vendo esse texto, me lembra o seguinte: imagine uma pessoa que não necessariamente se desviou da presença, mas esfriou na fé, está em casa. E muitas vezes até desviou totalmente, mas em alguns momentos ele não desviou, só está em casa. E a igreja não acorda para a ausência dele. Aqui fala do obreiro, fala da liderança, fala da igreja em si, fala de um corpo inteiro. Mas ele relata aqui uma perda, relata aqui uma busca, relata um reencontro e relata uma festa. Mas eu creio também que a vergonha para essa pessoa afastada a deixa mais afastada do que a coragem de voltar. Porque aqui na segunda frase ele diz o seguinte, no versículo 5: e achando-a põe sobre os seus ombros e cheio de júbilo. Creio finalmente que uma pessoa que se afasta ou esfria ou simplesmente para de frequentar os cultos, seja por qual motivo for, fica aquela coisa de condenação. Eu não vou porque vou ser apontado, eu não vou porque não vão me entender, deixa eu em casa mesmo. E aí fica a igreja a ter sensibilidade espiritual para buscá-la. E o interessante é que, achando, põe em seus ombros. Me parece que passa um filme na mente dizendo assim: eita, ele veio, agora ele vai brigar. O pastor veio me procurar, a pastora veio atrás de mim, agora vai me procurar, agora vai brigar, é agora que eu vou chutar. Mas ao contrário, ele põe no ombro, ele cuida, ele recebe, ele não aponta, ele não julga. E na mente daquela pessoa simplesmente pode passar isso. Eu não vou, eu vou ser apontado, eu vou ser julgado, eu vou ser colocado na frente da igreja para pedir perdão, não passar constrangimento, eu vou ser oprimido. Já não basta meu erro, ainda vou ser oprimido, ainda vou ser disciplinado 6 meses talvez. A opressão é grande. Isso é feito dentro das igrejas hoje em dia. Infelizmente é fato. É fato. E isso tira a pessoa e mata ela na fé. E ao ponto de que a pessoa, quando chega na porta dela, ela acha que se esconde e diz: fala que eu não estou não. Atende ali. Diz que eu saí. Mas não tem jeito. A pastora e o pastor que estão lá fora escutaram a voz. Vai ter que receber. E para surpresa, ele faz: pronto, recebi, agora que eu vou levar o esporro. E é colocado no colo. É acolhido. É recebido com amor. Percebe aqui a dinâmica da igreja de hoje? E achando-a põe em seus ombros cheios de júbilo. E retornando, a alegria não fica só na casa. Ele retorna e traz a ovelha com ele. Chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos. É tipo assim: voltei à igreja, mas não no culto, porque eu não quero aparecer. Eu simplesmente chamei os obreiros: olha, trouxe, consegui. Deus foi comigo, foi na frente, o Espírito Santo tratou. Está aqui ele de volta. E todos se abraçam. Não é no culto não, não é para aparecer para pastor nem para a igreja não. É só ali a comunidade íntima. Isso é muito grandioso. E ele continua no 7 dizendo: digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Muitas vezes
vezes a gente julga quem se afasta e que volta, se achando melhor. Ocorre que a gente, por algum motivo, teve um pouco mais de maturidade, ou recebeu um pouco mais de graça, está mais carnudo, está mais firme, está mais forte, e por algum motivo, foi ele que se afastou e não nós, mas poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser qualquer um. E ele deixa aqui bem claro, há festa por um, mais do que todos que aqui estão e não precisam de arrependimento, já estão aqui na casa do Pai. Então, se alegrem todos com o retorno, se abracem, se regozijem, celebrem, porque foi chegada a misericórdia e a graça na vida dele novamente e ele se restabeleceu. E no 8 ele continua com a mulher, é uma segunda situação. Que tendo 10 dracmas, perder apenas uma, não acende a candeia e varre a casa. Busca com diligência até achar. Aqui temos 3 situações. Primeiramente, qual a mulher que não perde uma dracma? A dracma é um dinheiro da época, é um valor em dinheiro. Essa dracma não tinha valor nenhum. Bem dizer, não tinha valor nenhum. O esforço feito e o investimento gasto é muito mais caro do que o que ela estava procurando. Ela acendeu a candeia, significa que ela usou azeite. O azeite ou o óleo, da época, era algo tradicional de casas ricas. Só apenas famílias tradicionais, famílias bem estabelecidas, famílias que tiveram posse, é que tinham acesso ao azeite. Ela usou algo rico por uma coisa que não tinha valor nenhum. Mas é aquela situação para o mundo e às vezes até para a igreja. Você pode não ter valor, mas Deus não te olha como o homem olha. Deus não vê o teu coração como o homem vê. Deus não te recebe e não deseja a tua presença e estar na tua vida como a igreja ou como o mundo. Não. Deus é diferente. Deus é amor. Incondicional. E o investimento que Deus faz em nossas vidas é tremendo. Se a gente olhar para o nosso testemunho, para nossas vidas regressas, todos temos um passado. Todos temos um passado. E sem julgamento, se a gente olhar para o nosso passado, a gente hoje vai dizer quem era eu. Como o Senhor teve essa coragem de chegar lá? Quantas vezes eu ofendi ao Senhor, quantas vezes eu declarei murmurações à tua palavra, quantas vezes eu não fiz isso? Eu, se eu via um crente na rua, eu fechava a porta. Dia de domingo eu já sabia que 8 às 10 passavam os evangelhos na rua. Eu já dizia à minha esposa, não abre não, só depois de 11. Eu já sabia até o horário que eles passavam. É terrível. Aí Deus vai e usa minha mãe que fazia 4 anos que não falava comigo para me rasgar o coração. Aleluia! Ele trabalha do jeito que ele precisa trabalhar. Na medida do coração duro ou da nossa firmeza. Se precisar que ele desça fundo, ele desce. Se precisar que seja raso, vai ser raso. Mas depende da medida do teu e do meu coração. E aqui a dracma não vale nada, mas ela acende uma candeia. Ela varre a casa, ela limpa, ela purifica. Por algo que não tem valor. Ela ornamenta, ela limpa, ela purifica. Uma coisa que não tem valor. E ela encontra. E achando-a, ela convoca amigas, vizinhas. E diz, se alegra comigo, achei a minha dracma perdida. E novamente, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, a dracma representa algo que não tem valor, assim como cada um de nós que lá esteve no mundo, e assim como cada um daqueles que ainda não foram alcançados pela graça. Então, novamente, aquela pedra que não para de bater. Que direito temos de julgar? Em 2 semanas que Deus está falando isso, começou pela boca do nosso pastor, não sei por que motivo. Eu não sei o que está acontecendo. Pode ser comigo, pode ser com qualquer um.
Pode ser nas nossas casas, nas nossas famílias, pode ser com nossos vizinhos, pode ser com nenhum de nós aqui, pode ser com pessoas que a gente conhece e Deus está nos atentando para que a gente chegue neles, por algum motivo. 15 dias o Espírito vem dizendo isso, 15 dias. Há 2 semanas o Espírito vem dizendo isso. E entremos aqui na parábola do filho pródigo. Já passamos pela ovelha, passamos pela dracma, e agora estamos no filho, o nosso bem, que é a nossa família, que é a bênção que Deus nos deu, segundo o salmista nos diz. Nossos filhos são as bênçãos que Deus nos dá. E aqui a bênção que Deus deu a este homem, no mais velho, no mais moço, diz o seguinte: e diz um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles diz ao pai: dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles na fazenda. Perceba que aqui a gente começa a entender algumas fases desse filho. Primeiramente aqui, ele já é rico. Ele pega as suas posses, ele já é rico. É rico, tem posses, está no conforto de casa, está debaixo da guarda do pai, não tem necessidade de alimentos, nem de comida, nem de investimenta, mas no coração dele há uma coisa chamada insatisfação. E a insatisfação, quando entra no meio do teu coração, ela provoca uma coisa chamada rebeldia. Por mais que a sua vida esteja boa, você nunca está satisfeito com o que tem. E quando a insatisfação entra, junto entra uma outra palavrinha chamada ingratidão. A insatisfação junto com a ingratidão transforma-se em rebelião. É onde começa a rebelião nas casas e nas igrejas. Insatisfação e ingratidão gera rebelião. Primeiro eu estou insatisfeito, depois eu estou ingrato, porque a minha insatisfação vai me deixar ingrato, amargo, rancoroso. E automaticamente, com o passar do tempo, dependendo da dureza que vai crescer meu coração, eu vou me tornar um rebeliado. Eu vou começar a puxar para mim o espírito de Sambalá. Eu vou começar a puxar para mim o espírito do engano, da mentira, da contenda, do apontamento, do confronto. Então a gente vê aqui 3 histórias, 3 parábolas que contam a mesma coisa em situações diferentes. Primeiramente uma posse financeira, também uma posse de bens, que é uma ovelha, e agora nossos bens maiores que Deus nos dá, segundo o salmista diz, nossos filhos e nossa esposa, nossos maridos e nossa família. E aqui a gente retrata também o seguinte: a partir do momento que esse filho pede esta herança, primeiro insatisfeito, depois ingrato e agora em rebelião contra o pai, ele está automaticamente desprezando a existência do pai. Ele está dizendo assim para o pai: não me interessa se tu é meu pai, não me interessa se tu é rico, não me interessa se tu está vivo, eu quero meu dinheiro, eu vou embora. Ele não está nem aí para a vida do pai. O desprezo está maior, porque já está amargurado, já está com rancor, já está duro, já está seco. E foi a porta de entrada por meio da insatisfação e da ingratidão que virou rebelião. E isso trouxe uma outra coisa que foi o desprezo pelos pais, pelo irmão, pela própria família. É você ver o seu parente, às vezes no canto, dentro do quarto, isolado, e você não vai nem na porta bater lá para saber se ele está bem. Deixa lá. Ele não quer? Ele não sabe? Não vai fazer o quê? Deixa lá. Desprezo entre pais, entre filhos, entre irmãos, entre parentes. Se a gente trouxer para os dias atuais, está diferente disso? Ou a gente não vê aí pai e mãe se agredindo, filhos e filhas, pais e filhas se agredindo, até se matando. De tantas formas possíveis aí que a gente está vendo. E o interessante é que aqui ele sabe que ele é rico. Ele sabe do dinheiro dele. Por que ele sabe? Ele sabe das posses do pai e sabe que o pai já é de certa idade. Ele sabe que é o filho mais moço.
E existia uma lei que dizia o seguinte: as posses do pai, 2/3 era do filho mais velho e 1/3 era do filho mais novo. Ou seja, digamos que de 1 milhão, 300 mil era dele, 600 mil era do outro filho mais velho. O filho mais velho tinha 2 partes a mais, tinha 2/3 e ele tinha 1/3. Então ele já sabia que ele tinha riqueza, ele já sabia que ele tinha posse. Ele estava dentro de um ambiente que era dele, confortável, sem necessidade nenhuma, debaixo da proteção do pai, alimentado, ou seja, ele era feliz. Mas ele não dava satisfação para essa felicidade. Ele era feliz e não sabia que era feliz. A ingratidão não deixava ele entender que era feliz. E aqui a gente já fala de um pecado que é a rebelião. Mas ele continua. O ser humano tem um talento de piorar sua própria situação. Ele começa na insatisfação, passa pela rebelião, pela ingratidão, pelo desprezo do pai, e agora ele está em um outro nível. Ele aumenta o seu pecado. O ser humano tem esse talento de piorar as coisas. E no 13 diz o seguinte: e poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Além desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. Ou seja, dissolutamente significa dizer que ele entrou em impureza. Ele começou a viver o pecado da impureza. Ele começa a abrir o leque de seus pecados. Ele começa a piorar a sua própria situação. Agora tem algumas palavras aqui que são chaves. Poucos dias depois, ele ajuntou tudo. Significava dizer que o pai precisou de alguns dias para separar tudo. Então a riqueza era grande. A riqueza não era pouco, porque poucos dias depois, tendo ajuntado tudo, partiu. Significa que o pai precisou de alguns dias para contar suas posses e separar a dele. Então não era pouco, a riqueza era grande. A riqueza era grande. Ele recebe do pai e parte para uma terra longínqua. Por que distante? Aquele que decide viver de maneira insolúvel, de maneira insalubre, ele não vai querer estar às vistas do pai. Quem peca, não busca o pai para dizer que pecou, não. Quem peca se afasta. Vai para outra cidade, sai da presença, se desvia, some. E ninguém sabe mais da vida. Simplesmente ninguém tem notícia mais. Era assim que ele queria viver, sem ter que dar notícia nem satisfação a seu pai. Mas isso teve um preço. Teve um preço. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Aqui a gente já viu uma intervenção divina começando a agir. E a gente já vê ele entrando em outro pecado. No meio da fome, começou a aparecer necessidades. E no 15, e ele se foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, que o mandou para seus campos apacentar porcos. As pessoas que apacentavam porcos, para os judeus, eram impuros. Eles não poderiam exercer a função de apacentar porcos. Eles não poderiam fazer isso. Para o povo judeu, apacentar porcos era impureza. Ou seja, aqui ele está aumentando a impureza dele, agora sendo apóstata. Ele abriu mão da fé do Deus que ele servia, tendo antes já desprezado a vida do seu pai, e tendo antes também já gastado tudo aquilo que ele tinha de direito. Percebe como ele sobe na escala do pecado? O ser humano tem esse talento, meu pastor. A gente sobe na escala do pecado. E é terrível, a gente tem esse talento. A única coisa que a gente tem esse talento maravilhoso é de piorar a situação da gente. É terrível isso. E ele entra na apostasia. Ele busca não apenas um cidadão daquela cidade que era um povo estrangeiro, mas ele busca um apacentador de porcos, que era impuro para o judeu. E chegou de tal forma que ele desejava comer bolota daqueles porcos. E ninguém lhe dava nada. Aqui vem uma coisa bem linda. O remédio amargo de Deus para curar os seus filhos.
Para todo pródigo tem lama, para todo pródigo tem fome, para todo pródigo vai ter vergonha. Todo pródigo vai passar vergonha, vai ter lama e fome, todo ele vai ter. É o remédio amargo de Deus para que ele se lembre que há um Deus na vida dele. E que se arrependa verdadeiramente. E tendo nesse momento, no 17, a palavra é maravilhosa. Caindo em si, significa dizer, abrir os olhos, entendeu, se arrependeu, reconheceu, a graça alcançou, a misericórdia foi estendida e ele recebeu. E mesmo se fosse estendida, ele poderia não receber, ele poderia continuar na amargura do seu coração, mas ele recebeu. Mas a graça só chegou depois da fome, depois da miséria, depois da lama e depois do desprezo. Depois que ele chegou no chão, a graça chegou. Mas para todo pródigo, tem lama, tem fome, tem miséria. E detalhe, um outro detalhe. Na ovelha, o pastor vai buscar, coloca no colo e traz com alegria. Porque ela se perdeu, ela não sabe o caminho de volta. A dracma é uma moeda, é um dinheiro, não tem vida. A mulher busca algo que não tem vida, morreu espiritualmente. E às vezes a dracma está dentro da igreja, vem para todo culto, louva em todo culto, prega, dá saltinho, sapateado, entrega decreto, fala em mistério, mas o coração está frio, a chama do Espírito foi embora. Quando chega em casa, chora de manhã, de tarde, de noite. Ou seja, aparência, mas está frio, está morto espiritualmente. E precisa reconhecer que está no momento de buscar. Precisa reconhecer. E Deus, nesse momento, ele aflige o coração dessa mulher e ela diz o quê? Ela acende aquilo que é caro para buscar algo que para os outros não tem valor nenhum. Mas para ela tinha. Para ela tinha. Então, houve uma busca, o pastor foi, e agora na dracma foi também, mas no filho pródigo o pai não vai. No filho pródigo o pai está na janela olhando de longe, à vista, aguardando, esperançoso, com fé em Deus, mas ele não vai. Porque o filho pródigo já conhece a casa do pai, o filho pródigo já conhece o amor do pai, o filho pródigo conhece a palavra de conselho do pai, o filho pródigo conhece o castigo do pai, conhece tudo do pai. Ensinai a teus filhos pequenos para que quando cresçam mesmo não se desviem, mas que voltem, que caem em si, e mesmo se desviando eles venham a lembrar. Não é assim que a palavra diz? O pastor não vai, o pai não vai. Para todo pródigo, o caminho de volta, ele sabe. Nesse cenário aqui a gente pode entender o seguinte: a graça que alcançou no caindo em si é o Espírito Santo. O caminho de volta é Cristo. A graça alcançou e apresentou Cristo. O caminho de volta. E o pai está lá esperando, na janela, de braços abertos, de amor incondicional, sem negar seu filho, mas ele não vai atrás. O arrependimento tem que vir do pródigo. O reconhecimento tem que vir do coração do pródigo. E ele continua aqui dizendo o seguinte: e caem em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e aqui eu conheço fome. Até aqui a gente reconhece que ele já passou por 4 pecados: a rebeldia, a imoralidade, que ele viveu de forma insoluta, a apostasia e a impureza. Ou seja, rebelde, imoral, apóstata e impuro. Ele fez uma junção de todos esses pecados na vida dele fora da presença do Pai, achando ele que ia ter uma vida eterna de fartura, e a fartura teve fim. Mas ele só reconhece esses 4 pecados: na lama, na fome e no desprezo daquele povo que ele teve que pedir ajuda a um povo impuro.
teve que se misturar, teve que se humilhar. E nesse momento ele dá um testemunho para si próprio. Para si próprio. Quantos trabalhadores de meu pai em abundância? Ele testemunha aquilo que ele já sabe, da riqueza que ele já tinha. Ele lembra da riqueza que ele também fazia parte. Ele já era rico. Ou seja, aqui a gente vê uma outra fase. Primeiramente a gente vê que ele era feliz e não sabia. Aqui a gente já vê ele mudando. A intervenção de Deus já está acontecendo. Aqui ele é infeliz e tem consciência que é infeliz. E ele dá essa declaração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, ele está ensaiando um pedido de perdão. Ele está decorando. Como é que eu vou falar com meu pai? Eu estou em casa, estou sumido, fiz umas besteiras, meu pastor não veio aqui, eu estou com vergonha, mas eu vou lá. Deus está clamando no meu coração, eu vou lá, eu vou pedir perdão, eu quero voltar para a igreja. O que é que eu vou falar? Aí começa a ensaiar. O que é que eu vou falar? Enquanto não decide, não toma uma atitude. Porque aqui, quando você começa a ensaiar uma desculpa, ensaiar um testemunho, você está procurando ainda um argumento para não reconhecer publicamente que errou. E vê o que acontece depois. Ele ensaia no 18 e 19. E no 20 ele vai. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de uma compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui o pai interrompe ele. O pai não deixa mais ele declarar aquela comunhão ensaiada. O pai interrompe ele. E o que é que o pai diz? Trazei. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e põe-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Duas coisas eu quero ver aqui com vocês. No versículo anterior, o pai vê de longe e corre. E aqui, quando ele ensaia um pedido de perdão, o pai interrompe e apressadamente reveste ele. Perceba a atitude do pai. A vigilância de longe, correu ao encontro e revestiu. Vigiou de longe, nunca perdeu de vista, correu ao encontro e revestiu. Por quê? O pai era fazendeiro. Os trabalhadores moravam nos arredores. Perante a lei, ele ia ser morto quando entrasse na cidade. Porque o pai, que fosse desprezado pelo filho, o filho ia ser morto, apedrejado na porta da cidade. Era a lei. O filho rebelde, que não aceitasse disciplina e fosse dissoluto, ele ia ser preso pela população, levado aos líderes, e lá ele ia ser testemunhado, julgado e apedrejado, porque ele, de maneira revoltada, ele desprezou seu pai. O pai sabia que ele ia ser morto. O pai sabia, um dia ele chega. Um dia ele chega. Ficou vigilante de longe. Não foi atrás não, mas sabia que um dia ele ia chegar. Tinha certeza que ele ia voltar. Mas vigilante de longe. Viu, correu ao encontro. O que ele fez? Revestiu, sandálias nos pés, vestimenta e anel, porque é autoridade e ninguém toca nele. É autoridade, filho do dono, ninguém toca nele. A preocupação do pai foi proteger ele, não foi escutar as desculpas que ele tinha, não. O pai não estava nem aí para saber o que ele fez da vida dele, queria recebê-lo com alegria e protegê-lo, porque ele ia ser morto. Ao entrar na fazenda, ele ia ser preso pelos fazendeiros, pelos moradores, pelos trabalhadores, ia ser apedrejado até morrer. Era a lei. O filho que se rebelasse contra o pai, que desprezasse o pai, que desonrasse o pai, ele ia ser penalizado com a morte. E aqui a gente enxerga o amor incondicional do pai, de que não quer saber do que o filho vai dizer, só quer receber ele. E ao recebê-lo, ele já manda trazer o boi,
Trazei de peça um bezerro cevado, matai e vamos comer. Ou seja, nas três histórias tem uma perda, uma busca, um reencontro e uma festa. Em todas as três tem esse cenário. Mas aqui é um pouco mais íntimo. O encontro aqui é o pai e o filho, aqueles que estão em comunhão com eles e o seu irmão que ainda não estava lá. Eu vou adiantar que já é chegada a hora. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e a dança. Chamando um dos servos, perceba o seguinte, 25, o filho mais velho estava no campo e chegando perto de casa. Ele nem chegou em casa. Ouviu a música e a dança e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Veio teu irmão, teu pai matou o boi cevado porque o recebeu são e salvo. Ele indignou-se e não queria entrar. E o pai sai para estar com ele, para insistir com ele. Porque o amor do pai não é só para quem está dentro, o amor do pai é para quem está dentro, para quem está fora, para quem entrou e saiu, para quem nunca entrou, para quem nunca saiu. O amor do pai é para todo mundo. O amor do pai não é só para quem está aqui, não. O amor do pai é para todos. E é incondicional. E o pai vai lá fora, falar com ele. E ele explica, vindo porém este, teu filho. Ele aqui está se justificando. Eu nunca saí da tua presença, eu nunca quebrei tuas ordens, eu nunca quebrei teus mandamentos. Legalista, fariseu, cumpridor de ordem, não é de coração. Ah, o senhor não mandou? Eu fiz, o senhor mandou? A senhora não mandou, pastor? Eu fiz. Cumpridor de ordem. É o passador de pedido. Não tem emoção, não tem sentimento, não tem carisma, não tem carinho, não tem vontade, não tem amor, não tem nada. É só cumprir a ordem. E se acha no direito de dizer, teu filho fez tudo isso, tu mata um boi, eu nunca te abandonei, tu não me dá nem um cabrito. E o pai diz, tudo que eu tenho aqui é teu. Tu tem 2/3 de tudo isso. Ele não diz nem meu irmão, ele diz este que desprezou. Este teu filho. Perceba que a ingratidão é tanta que ele não diz nem esse meu irmão, ele diz este teu filho. A expressão é terrível. Este teu filho. Ele não diz nem meu irmão. Mas responde o pai. Vindo porém este teu filho, desperdiçou a tua fazenda com meretrizes e mata bezerro. Aqui ele está mostrando uma coisa chamada cobiça. O filho foi embora por causa de dinheiro e ele ficou por causa de dinheiro. Os dois tinham uma cobiça no coração. E a insensatez humana. E o pai tenta alegrá-lo. Era justo que alegremos e regozijamos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Esse perdido foi achado. Estar morto e reviver significa o avivamento espiritual. Algo só pode ser avivado se estiver morto. Algo só é avivado se passar pelo conserto, se passar pela reforma, se passar por uma reestruturação. Ele passou, ele era ingrato, ele era insatisfeito, ele desprezava o pai, ele era rebeliado e foi ao mundo. Gastou tudo, passou fome, miséria, desprezo, humilhação. O pai não foi, porque para todo pródigo sabe o caminho de casa e para todo pródigo tem fome, tem lama e humilhação. Esse é o remédio amargo de Deus para todo aquele que um dia conheceu a glória de Deus e se afastou dela. E Deus permite para que ele se arrependa e diga, pai, pequei. Mas quando ele se arrependeu, o pai não vai nem deixar ele pedir perdão, o pai já vai abraçar. E assim é comigo e com vocês. E com todos de nossa casa. Amém? Levemos essa mensagem reflexiva para nossos corações e abracemos aqueles que prontamente tenham, por algum momento, por alguma situação, tenha nos agredido, tenha nos ferido, seja de que forma for, seja um desprezo, seja um olhar, seja uma palavra, seja uma mão, um aperto de mão mal dado, seja o que for. Não deixe isso tomar conta do seu coração. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja.